Amados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos diante do Deus vivo, que é soberano sobre todas as coisas, para elevar uma oração cheia de fé e confiança. Nossa caminhada espiritual é marcada por lutas, desafios e momentos de angústia, mas também por vitórias concedidas pelo Senhor, que nunca abandona aqueles que nele confiam. O coração se fortalece quando lembramos que não estamos sozinhos, porque o Criador do universo nos acompanha em cada passo. Assim como os salmistas clamavam em suas dores e celebravam nas vitórias, também nós podemos erguer nossa voz com esperança, certos de que o Senhor escuta o clamor sincero de seu povo. Quantas vezes sentimos que o peso das batalhas é maior do que nossas forças? Quantas vezes o inimigo se levanta tentando nos derrubar, espalhando mentiras e armadilhas? Mesmo nesses momentos sombrios, o Senhor permanece como escudo ao nosso redor. Ele é a fortaleza que não se abala, a rocha eterna que sustenta os pés do justo. Ainda que os inimigos se multipliquem, não devemos perder a confiança, pois maior é o Deus que habita em nós do que qualquer força contrária que se levante. O mal pode tentar nos intimidar, mas a luz divina é sempre mais poderosa do que qualquer sombra que nos envolva. O salmista, em sua sinceridade, muitas vezes clamava por justiça, pedindo ao Senhor que julgasse com retidão e fizesse cair por terra toda a obra do ímpio. Esse clamor não era movido por vingança humana, mas pela certeza de que o Senhor é justo e não deixará impune aquele que pratica a maldade. Nós também, em nossos dias, podemos elevar ao Senhor súplicas por justiça. Quantos inocentes sofrem, quantos justos são perseguidos, quantos servos fiéis enfrentam afrontas. Mas a palavra nos assegura que o Senhor é juiz justo, que sonda os corações e conhece os pensamentos mais íntimos. A confiança nesse Deus justo nos dá esperança em meio às tribulações. Sabemos que Ele se levanta em favor dos que o temem, que estende seu braço poderoso para proteger os que clamam por socorro. Nenhuma lágrima derramada passa despercebida diante dele, nenhum sofrimento fiel fica sem resposta. O tempo do Senhor é perfeito, e ainda que pareça tardar, a justiça virá no momento certo. O Senhor nunca falha, nunca se atrasa, nunca esquece. Seu cuidado é constante, seu amor é eterno e sua fidelidade dura de geração em geração. Por isso, não devemos desanimar. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, mesmo quando as notícias são desanimadoras, mesmo quando as portas se fecham, devemos lembrar que o Senhor é especialista em transformar cenários impossíveis. Ele abre caminho no deserto, faz brotar água da rocha e derruba muralhas intransponíveis. O impossível para os homens é simples para o Deus Todo-Poderoso. Nele está a nossa confiança, nele está a nossa esperança, nele está a nossa vitória. O inimigo pode até se levantar, mas cairá diante da presença do Senhor. As armadilhas preparadas contra nós se tornarão inúteis, as palavras de acusação perderão a força e os planos malignos serão desfeitos. O Senhor é quem nos guarda, quem nos sustenta, quem nos protege. Nada pode resistir ao seu poder, nada pode frustrar os seus desígnios, nada pode impedir o cumprimento das suas promessas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que reina para todo sempre. Ao meditarmos sobre isso, nosso coração se enche de gratidão. Quantas vezes já fomos livrados sem sequer perceber? Quantos perigos invisíveis foram afastados pela mão do Senhor? Quantas bênçãos recebemos em silêncio, fruto do cuidado constante do Pai? É por isso que a adoração deve estar sempre em nossos lábios, que a gratidão deve habitar diariamente em nosso coração. O Senhor é digno de todo louvor, honra e glória, porque grande é a sua bondade, infinito é o seu amor e poderosa é a sua mão que age em nosso favor. Assim, seguimos firmes na fé, certos de que o Senhor luta por nós. Ele não dorme, não descansa, não se cansa. Seu olhar está sempre atento sobre seus filhos, sua mão está sempre estendida para socorrer, seu coração está sempre inclinado para ouvir nossas orações. Não há oração que se perca, não há clamor que fique sem resposta, não há súplica que não chegue ao trono da graça. O Senhor é fiel para cumprir o que prometeu, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, irmãos e irmãs, mesmo que a luta esteja intensa, mesmo que as lágrimas rolem, mesmo que a noite pareça longa,
mantenhamos firme a confiança no Senhor. O amanhecer trará consigo a alegria, a vitória virá no tempo certo, a resposta chegará no momento oportuno. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer, porque o Senhor é quem transforma pranto em dança, tristeza em cântico e lamento em festa. É com essa certeza que caminhamos, sabendo que não estamos sozinhos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nele encontramos abrigo seguro, força renovada e esperança viva. Nossa confiança não está nas circunstâncias, não está nos homens, não está nas coisas passageiras, mas no Deus eterno que jamais falha. Ele é nossa luz na escuridão, nossa âncora em meio às tempestades, nossa paz em meio às guerras. Por isso, levantemos nossa voz em oração, proclamemos sua grandeza, declaremos sua fidelidade. Que cada palavra dita seja um ato de fé, que cada súplica seja acompanhada de esperança, que cada lágrima seja regada pela confiança no Senhor. O Deus que ouviu os salmistas no passado continua ouvindo hoje. O Deus que operou maravilhas continua operando. O Deus que libertou continua libertando. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O coração do justo permanece firme mesmo em meio às tempestades, porque sabe que seu alicerce não está nas coisas terrenas, mas no Senhor que governa os céus e a terra. A confiança em Deus é a âncora que impede a alma de naufragar diante das ondas da aflição. Quem deposita sua esperança no Altíssimo jamais será abalado, porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas e cumpre cada uma delas com perfeição. Ainda que o mundo desmorone, a palavra do Senhor permanece inabalável, pois Ele vela por sua verdade e a sustenta com poder. É por isso que precisamos alimentar a fé diariamente. A oração é o fôlego da alma, é a ponte que nos liga ao coração de Deus. Sem ela, o espírito enfraquece, mas com ela, encontramos forças para enfrentar qualquer adversidade. Quando dobramos os joelhos e levantamos a voz, os céus se abrem e o Senhor inclina seus ouvidos para ouvir o clamor dos filhos. A oração sincera tem poder de mover montanhas, de acalmar tempestades, de abrir portas e de trazer livramento. Quantos exemplos encontramos na palavra de homens e mulheres que venceram pela oração? Ana, que chorava diante do Senhor, recebeu o filho prometido. Elias, em oração fervorosa, viu o fogo descer do céu. Daniel, mesmo em terra estrangeira, manteve sua fidelidade orando 3 vezes ao dia. Jesus, o Filho de Deus, constantemente se retirava para orar, mostrando-nos que a comunhão com o Pai é essencial. Esses testemunhos nos inspiram a nunca desistir, a perseverar em oração, a clamar sem cessar, porque o Deus que operou no passado continua operando hoje. Além disso, é pela oração que encontramos paz em meio à ansiedade. Quantas vezes nos preocupamos com o amanhã, com as dificuldades, com as incertezas? No entanto, a palavra nos orienta a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Quando confiamos plenamente no cuidado de Deus, o coração se acalma, a mente encontra descanso e a alma se reveste de esperança. A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E como é maravilhoso saber que o Senhor não apenas ouve, mas também responde. Às vezes, a resposta vem de imediato. Outras vezes, precisamos esperar. Mas até mesmo na espera há bênçãos, porque aprendemos a confiar mais, a depender mais, a amadurecer espiritualmente. O tempo de Deus é perfeito, e mesmo quando não entendemos, sabemos que Ele está agindo em nosso favor. Por isso, precisamos descansar em Ele, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. A luta pode ser dura, os ventos podem soprar forte, mas o Senhor é quem nos fortalece. Ele reveste seus filhos com armadura espiritual, dá coragem diante do medo, renova as forças do cansado e levanta o caído. Quando pensamos que não vamos conseguir, o Senhor vem e nos ergue com seu braço de poder. Ele nos lembra que não estamos sozinhos, que o Espírito Santo habita em nós e intercede com gemidos inexprimíveis. Que consolo precioso é saber que mesmo quando não temos palavras, o Espírito ora por nós. Também precisamos lembrar que o inimigo de nossas almas não descansa, mas vive tentando nos afastar de Deus.
Ele lança dardos de acusação, tenta semear dúvidas, espalha armadilhas no caminho. Mas temos a promessa de que o Senhor nos dá vitória sobre todas as forças do mal. Através do sangue de Jesus, fomos libertos, perdoados e recebemos autoridade para resistir ao maligno. Quando permanecemos firmes na palavra, nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A confiança em Deus gera ousadia. Não precisamos temer o futuro, não precisamos recuar diante das ameaças, não precisamos desistir no meio da caminhada. O Senhor vai adiante de nós como poderoso guerreiro, derruba muralhas, quebra correntes e abre os portões de bronze. Ele é o nosso general, que guia seus filhos à vitória. Ainda que enfrentemos desertos, Ele nos sustenta com água viva. Ainda que estejamos em vales sombrios, Ele é a nossa luz. Ainda que enfrentemos batalhas intensas, Ele é o nosso estandarte de vitória. E quando olhamos para trás, percebemos quantos livramentos já recebemos. Quantas vezes o Senhor nos guardou de acidentes, doenças, quedas espirituais? Quantas vezes Ele enviou anjos para nos proteger, ainda que não tenhamos percebido? Quantas vezes o mal foi afastado e sequer soubemos? Isso nos leva a render graças continuamente, porque a bondade do Senhor é maior do que podemos imaginar. Se hoje estamos de pé, é porque Ele tem nos sustentado com sua mão poderosa. Por isso, não podemos permitir que a ingratidão tome conta do coração. É fácil reclamar das dificuldades, mas precisamos aprender a enxergar as bênçãos que recebemos todos os dias. O simples fato de acordarmos pela manhã já é um milagre. O ar que respiramos, o alimento na mesa, a família ao redor, tudo é dádiva do Senhor. Quando cultivamos um coração grato, enxergamos a vida com outros olhos e passamos a valorizar as pequenas coisas que muitas vezes são ignoradas. Além disso, a gratidão abre portas para novas bênçãos. Quem reconhece o agir de Deus atrai ainda mais do seu favor. O louvor e a adoração elevam nossa fé e nos aproximam da presença do Pai. Quando exaltamos o nome do Senhor, o ambiente espiritual muda, as correntes são quebradas e a glória de Deus se manifesta. Por isso, não podemos reter o louvor. Devemos cantar mesmo em meio às lutas, agradecer mesmo nas lágrimas, adorar mesmo em meio à dor. Essa é a atitude que move o coração de Deus e traz transformação. E não podemos esquecer que o Senhor nos chama para ser luz neste mundo. Em meio a uma geração corrompida, devemos ser testemunhas vivas do poder de Deus. Nosso exemplo fala mais alto do que nossas palavras. Quando vivemos de acordo com a vontade do Pai, os que estão ao nosso redor percebem a diferença. Eles veem a paz que habita em nós, a alegria que não depende das circunstâncias, a esperança que não se apaga mesmo nas maiores tempestades. Ser luz é refletir Cristo em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, em nossas escolhas. Essa missão não é fácil, mas o Senhor nos capacita. Ele derrama seu Espírito sobre nós e nos dá sabedoria, coragem e discernimento para viver de maneira que o glorifique. Cada dia é uma oportunidade de ser sal e luz, de influenciar positivamente, de levar a mensagem de esperança aos que estão perdidos. Quando cumprimos esse chamado, o nome do Senhor é exaltado e seu reino avança sobre a terra. Enquanto os dias se sucedem e os desafios se renovam, cada coração que confia no Altíssimo descobre que sua fidelidade não conhece limites. Ele sustenta os que tropeçam, fortalece os que vacilam, ergue os que caem, consola os que choram e traz alegria aos que já haviam perdido a esperança. Sua voz ecoa como um sussurro sereno no meio da tempestade, recordando que nenhuma dor é eterna e que toda luta traz consigo a promessa de vitória. A perseverança se torna aliada, a fé se consolida e a paz de espírito passa a reger cada decisão e cada passo. A vida se torna um campo onde aprendemos a colher conforme semeamos. Quem semeia bondade recebe gratidão, quem semeia perdão recebe liberdade e quem semeia fé recebe milagres. Nada se perde diante do olhar atento de Deus, que acompanha cada detalhe, cada lágrima e cada sorriso. Ele conhece o íntimo da alma, escuta os desejos mais profundos e responde de maneiras que superam qualquer entendimento humano. Seu agir pode parecer silencioso, mas é certeiro, firme e inabalável.
Nele está o descanso de toda a alma cansada. É nesse mover divino que cada jornada ganha sentido. Mesmo quando portas se fecham, novas oportunidades se revelam. Mesmo quando a noite parece sem fim, a aurora chega carregada de novas promessas. A graça renova a esperança, e a misericórdia se estende sobre todas as gerações. O amor que vem do céu é capaz de curar feridas que o tempo não conseguiu cicatrizar. É força que levanta, luz que guia, bálsamo que acalma e abrigo seguro em meio ao vendaval. Quem experimenta dessa presença jamais será o mesmo. Diante disso, o chamado é para que cada vida se alinhe com o propósito eterno. Não se trata de conquistar reconhecimento humano, mas de viver de maneira que glorifique aquele que é Senhor sobre todas as coisas. É abrir mão do orgulho, entregar os medos, lançar fora a incredulidade e permitir que a fé floresça em terreno fértil. É aceitar ser moldado, transformado e renovado para cumprir o destino preparado desde a eternidade. E quando o coração se rende por completo, o impossível se torna realidade. A certeza de que Deus está no controle traz coragem para enfrentar qualquer situação. As tempestades perdem sua força, os inimigos se tornam pequenos e a escuridão já não intimida. A fé remove montanhas, desfaz correntes e abre caminhos. A vida ganha nova cor, novo brilho e novo propósito. Não há limites para quem caminha guiado pela mão divina. A cada passo, uma nova chance, a cada amanhecer, uma nova promessa e a cada oração, uma nova resposta. Assim se encerra este percurso de reflexão e fé. Não como um fim, mas como o início de uma caminhada renovada, cheia de esperança, amor e confiança no Senhor dos Exércitos. Que cada palavra aqui compartilhada seja semente em terra fértil, gerando frutos de transformação, cura e libertação. E que cada vida tocada seja conduzida a experimentar o poder, a bondade e a fidelidade do Deus eterno, que reina hoje e para sempre. Levante agora a sua voz e entregue tudo ao Senhor. Escreva nos comentários o nome de quem você quer que seja tocado por Deus e nós oraremos por essa pessoa com fé. Compartilhe este conteúdo para que mais vidas sejam alcançadas e libertas das cadeias do desespero. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber sempre orações e mensagens que renovam a esperança. Clique em gostei para declarar sua confiança e junte-se a esta corrente de fé. Venha clamar conosco e testemunhar a transformação que só o Senhor pode operar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.